Somos o sindicato que representa os trabalhadores em segurança privada de Campinas e região. Nossa missão é assegurar os direitos da categoria, oferecer benefícios justos e promover condições de trabalho dignas e seguras, para quem dedica sua vida à proteção e cuidado de todos. Juntos, construímos uma categoria mais unida e valorizada. Sindivigilância Campinas, uma nova era de comunicação e serviços. Inovando sempre, o Sindivigilância apresenta o VigCast, seu novo canal de comunicação com a categoria. Um espaço voltado à valorização dos profissionais da segurança privada e à reflexão sobre suas lutas, conquistas e desafios. Sejam bem-vindos ao VigCast. Bom dia, trabalhadores da segurança privada. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast e vamos hoje trocar um assunto aqui muito importante na nossa categoria. E estamos recebendo a nossa convidada de hoje, a comendadora Edna Lourenço, que também é presidente do Grupo Força da Raça e do Centro de Estudos Africanos e Afro-Brasileiro. Bom dia, Edna. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui e quero saudar, todo mundo da vigilância privada. E estamos juntos, um tema super importante e vamos pautar e falar sobre isso. Maravilha. E também temos nossa convidada que está online com a gente, a doutora Miriam Basotti, que é diretora jurídica da FENAVIST, a Federação Nacional das Empresas de Segurança, Vigilância e Transporte de Valores. Bom dia, doutora. Bom dia, prazer estar falando com vocês. Bom dia, Edna. Bom dia a todo o pessoal de Campinas. E também tem aqui meu companheiro Ronaldo, nosso secretário de comunicação do Sindivigilância Campinas. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Geiso. Bom dia, doutora Edna, doutora Miriam. Obrigado pelo convite, pela participação de vocês. Sejam bem-vindas. Nós tivemos um pequeno contratempo com a outra convidada nossa, Elaine Jocelane, que é a secretária municipal, primeira mulher negra, a assumir a secretaria no primeiro escalão da Prefeitura de Campinas. Infelizmente, ela teve um problema com o familiar, está nesse momento lá na Unicamp acompanhando o familiar. Mas nós vamos trocar esse bate-papo aqui. Nós vamos passar um vídeo que, lá do Rio de Janeiro, de 2009, foi quando começou as portas giratórias no banco. E é um protesto porta na cara. O pessoal gravou esse vídeo, eu gostaria que passassem para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Tá ok? Chave, o que mais? Chave, celular. Bota aí então. As mesmas paradas tem que estar na mesma bolsa. Bota aí na bolsa. A chave, né? Bota aí na bolsa. E aí, eu vou ficar aí, vou pegar a chave nessa parada? Fica aí, a última vez. Tome cuidado com seus desejos, não deixe que seus medos venham olhar pra falhar. Passou batido. Não tá corrente nada, não quer dizer que nada possa lhe acorrentar. Tome cuidado com que acredita, não deixe que a beleza venha lhe enganar. Mesmo que a vida seja dura, não quer dizer que também não seja tão bela.
Pela sua cara, Edna, não gostou nem um pouco. Doutora, a senhora conseguiu ver? Tá. Consegui. Então, agora com esse lançamento da cartilha Segurança Sem Preconceito, né, eu vou deixar com a senhora que esse foi um dos temas que gerou a criação dessa cartilha. Né? Tantos, vamos colocar, incidentes que houveram, tá, nos bancos, que as empresas resolveram, tá, fazer um protocolo para que isso não aconteça mais. Inclusive o Ministério Público bateu pesado em cima da gente. Né? Porém, tem o outro lado também, né? Antes da senhora começar, porque eu sou testemunha aqui em Campinas, nós tivemos vários assaltos, né, a banco, tá? A Sharon Stone, que é a famosa Sharon Stone, é uma assaltante de banco aqui em Campinas, é uma loura bonita, 26 anos, ela entrou na agência com um carrinho de bebê e com a criança, só que embaixo da criança tinha 2 metralhadoras Uzi, aí assaltaram o banco. Uma senhora entrou com uma panela de pressão, uma senhorinha de 86 anos, e dentro da panela de pressão tinha 2 pistolas. Um suposto deficiente físico estava de muleta, e quando adentrou ao banco, a muleta era um fuzil. Tá? E ninguém percebeu isso. Então, existem sim os problemas de segurança, mas o tema hoje é a questão do racismo. Nós sabemos que existe e nós sofremos com isso. Então, gostaria que a senhora apresentasse, tá, essa cartilha para todos nós. Olha, infelizmente existe, a gente sabe que existe, o efeito do racismo, né? Como é que a FENAVIST e o próprio SESESP, eu falo SESESP porque nós estamos falando aqui do Estado de São Paulo, que sou diretora jurídica, mas a FENAVIST criou o selo Segurança Sem Preconceito, e Geiso, e Edna e Ronaldo. Na verdade, o start principal foi daquele ocorrido no Carrefour do Rio Grande do Sul, né, quando um homem foi morto, né? E aí teve todo aquele movimento, né, aquela comoção social, mais do que justa, e a partir disso, a FENAVIST, que é a nossa federação, começou a exigir das empresas que treinassem os seus funcionários e dessem uma visão mais holística e humana para todas as pessoas. Então, esse selo sem segurança, e aí depois a gente fala da cartilha, que eu ajudei o pessoal da BCFAV, que são os formadores, né, vigilantes, para ter essa visão. Então, nós temos aqui, eu não sei exatamente falando em Brasil, mas pelo menos mais de 50 empresas têm esse selo, né? E o que é esse selo? Primeiro, o compromisso das empresas de pelo menos uma vez ao ano, além da reciclagem do vigilante, que ela treine seus funcionários, que ela mostre para os seus funcionários a respeito do preconceito, do racismo. E aí, Jason, Edna e Ronaldo, a gente fala de todos os tipos de preconceito, né? Quando você citou, Jason, você falou uma mulher com uma criança, né? Você me falou alguém com necessidades especiais e você me falou de um idoso, né? E por incrível que pareça, nesse trabalho que a gente fez aí para o pessoal da BCFAV, nós falamos de preconceito contra
essas 4 pessoas, contra a mulher, contra o idoso, contra o deficiente, contra o etarismo, né? Tudo isso a gente trouxe para essa cartilha. Mas, por outro lado, por isso que a gente precisa do treinamento, né? Porque os canais envelhecem, tá certo? Utilizam-se mulheres e crianças. Utilizaram, não sei se realmente uma pessoa tem necessidade especial ou ele usou, e nosso pessoal que não tem esse preparo, tendo medo de abordar corretamente, deixa entrar, e é por isso que falham. Se a gente tivesse um tratamento, um treinamento, um tratamento igualitário, eles talvez não entrassem, fossem passar pelo mesmo procedimento de segurança, só que com cuidado especial que essas 4 pessoas precisam, né? Eu não posso tratar todo mundo igual. Um idoso tem um tratamento, né? O que não pode, e aí, simplesmente porque ele é negro, que foi o que eu vi ali, né? Ele teve um tratamento diferenciado. É nisso que a gente vem trabalhando. Todos devem ser tratados igualmente na medida das suas igualdades, e desigualmente na medida das suas desigualdades. Eu não posso tratar um homem de 80 anos igual a um de 30, né? Mas a gente, para isso, precisa de treinamento, porque a gente é cultural. A Edna talvez fale melhor que eu, né? Infelizmente, é cultural. A gente tem que fazer um trabalho todo dia para tirar, sabe, esse falso verniz que não existe preconceito no nosso país. Sim, doutora. Quando eu citei esses exemplos aqui, por isso que eu falei, eu fico numa saia justa, né? Porém, como a senhora falou, a cor da pele, tá? A opção sexual da pessoa, tá? A sua condição física não pode ser empecilho para ele transitar livre na sociedade. Tá? Nós temos que acabar com isso, né? Tanto que foi em 2009 também, a Edna participou comigo, quando, infelizmente, uma psicóloga estava no sindicato, deu para fazer a contratação de vigilantes, e ela foi entrevistar o próximo candidato, que era um negro. E ela falou para ele: olha, você pode ir embora que eu não vou lhe entrevistar. Por quê? Porque eu estou orientada a não contratar negro. Ele rapidamente, eu tenho um funcionário negro, ele chegou lá, foi falar com ela repetiu. Aí eu peguei, foram lá me avisar, eu desci e fui falar com ela está grávida, tá? Aí eu falei, eu chamei de doutora ainda, ele veio, a psicóloga, né? Eu falei, doutora, passaram a situação para mim, procede essa situação, que a senhora está falando que não vai contratar negro? Repetiu para mim, olha, eu estou orientada a não entrevistar negro, não contratar negro, e não vou entrevistar nenhum negro. Eu falei, pô, então a senhora está presa, eu dei voz de prisão para ela na hora, doutora. Tá? Aí veio, chamou a polícia militar, e ela repetiu a mesma coisa para o sargento da polícia militar. Entendeu? Falou que não ia, não tinha quem fizesse ela entrevistar o negro. E o sargento deu voz de prisão para ela. Tá? Processo rolou e, por final, nós caçamos o registro dela, tá? E ela nunca mais vai fazer esse tipo de discriminação, pelo menos na nossa categoria. Então, infelizmente, acontece essas coisas. Tá? Já faz tempo, mas nós sabemos que nas empresas, entendeu? Existe aquela discriminação velada. Tá? Nós sabemos. Teve outro que foi contratar aqui para um condomínio grande aqui em Campinas, né? E no final só ficou os vigilantes brancos, não foi nenhum negro, porque eles não queriam negro, tá, cuidando da casa deles, entendeu? E essa coisa dói muito, tá? Então por isso nós vamos ter esse bate-papo aqui hoje para, né, esclarecer um pouco para a categoria. Edna, eu gostaria de ser... Sim, doutora. Desculpa, senhora. Pensando mesmo o que a gente precisa pensar, né? Na percepção, porque nós estamos falando, claro, de uma sociedade toda, mas às vezes a pessoa tem essa percepção de abordar por conta da raça e tal, e aí restringir algumas coisas por conta da raça, mas isso é um trabalho. Você me falou de uma psicóloga, né, que em tese seria um dos profissionais de ter uma visão muito mais clara sobre isso para passar, né? Mas, olha, eu sei que existe, você sabe que eu sou empresária também, eu faço parte aí da OAB aqui de Santo André, e a gente tem uma comissão de igualdade religiosa, uma comissão de igualdade racial,
para que a gente passe para a população, não só para a advocacia, mas principalmente para a cidadania, que quando a gente não tirar essa percepção de racismo de todos os tipos, né, preconceitos de todos os tipos, a gente vai ouvir essas barbaridades que você acabou de me falar. Né? Era isso que eu queria falar. Tem coisa que a gente realmente... A senhora falou agora da questão da intolerância religiosa, o Ronaldo, que é testemunha, uma empresa, um supervisor de uma determinada empresa, tá? E aí eu não posso dizer que foi a atitude da empresa, foi a atitude isolada dele, e ele pertencia, tá, a uma religião, certo? E nenhum da equipe dele podia ser de outra religião. Se fosse, então, de religião de matriz africana, aí que não ficava mesmo, tá? Aí esse rapaz, ele congrega, tá, numa igreja, também não vamos entrar em detalhe, mas ele tinha essa atitude, até a hora que ele foi denunciado pelos próprios trabalhadores, tá? E a empresa, lógico, imediatamente tomou a posição firme. Não, mas isso já aconteceu no nosso meio, velho. Tá? Comendadora Edna Lourenço, a minha amiga de anos, né, de batalhas aí, inclusive nessa questão lá da psicóloga, nós ficamos tarde, né? Até tarde na noite na delegacia, junto com o Tiãozinho, né? Isso. Tá? Deputado, né? Queria que você colocasse aí as suas considerações, né, para a gente trocar esse bate-papo. Bem, o racismo, cruel e perverso. Cruel e perverso. Ele opera em todos os lugares. A desculpa é pela falta de preparo. Você pode ter a mesma condição de conhecimento e competência. Você acaba sendo excluído pelo cabelo que você usa, pela roupa que você usa, pela confissão de fé que você professa. Então as pessoas têm sempre uma justificativa excludente para a cor da nossa pele. O problema deles é com a cor da nossa pele. Nós tanta luta, tantos anos dizendo, olha, nós lutamos por igualdade racial, igualdade de direitos e oportunidades, somos seres humanos. Nas empresas de vigilância, a gente sabe muito bem que o perfil que eles preferem é um perfil de pessoas brancas, homens brancos. Por quê? O homem negro não passa credibilidade, é isso que eles apontam, mas não tem a coragem de dizer. Quando uma juíza chega ao cúmulo de, antes de ler a sentença do acusado branco, ela diz assim, você é loiro, de olhos azuis, uma pessoa de boa aparência, né, que eles colocam, você não tem nada de bandido. Mas a sua sentença é isso. Ele foi condenado. Mas ela destaca que o perfil dele, o biotipo, a cor dos olhos, o cabelo, a cor da pele, não o coloca como bandido. Bandido somos nós, negros. Bandidos somos nós, chefe de famílias, que quando aconteceu o assassinato daquele soldado na Praia Grande, a forma que a polícia militar, e eu falo isso porque eu sei, porque eu estive lá, a forma como a polícia militar atuou para descobrir quem era o assassino, cortaram a ponta dos dedos do pai de família que estava jantando com seus filhos, porque eles queriam que houvesse a denúncia. E não tinha denúncia, ele não sabia quem é que tinha assassinado. Então, essa questão é uma questão da cor da nossa pele. A cor da nossa pele, ela é impedida em vários lugares. São vários os setores que negam, lógico, aqui não há racismo. Não há racismo na fala, há racismo na prática. Há racismo quando eu não contrato, há racismo quando eu não incluo. Há racismo quando a Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas, ela não é implementada.
torna obrigatório, mas ainda a educação eurocentrada é essa que vale. A afrocentrada não. Eles nem sabem quantos países a África tem. As pessoas não se interessam, porque ninguém quer contar a nossa história. Ninguém quer falar sobre nós. E tudo que é nosso sofre esse tipo de exclusão. Eles não querem que a gente diga que é racismo racismo religioso, porque deram também um monte de denominação para o racismo agora. Ele é estrutural, ele é sistêmico, ele é científico, ele é racismo. Eu não gosto de negros. Pesquisas, odeio negros. Nas universidades, grupos. Você viu o caso daquela moça na PUC. E que os rapazes foram expulsos e o juiz devolve os rapazes para nós. Então, a questão racial, ela ainda precisa ser, primeiramente, reconhecida pela justiça. A justiça tem que reconhecer a diferença que é feita conosco. E em todos os setores. E eles precisam entender que somos negros, sim, com muito orgulho. Temos vitórias, temos os nossos heróis, e nós construímos esse país. Mas ninguém consegue nos ver. Quem inventou o GPS foi uma mulher negra. Todo mundo chega nos lugares e não sabe nem quem foi que inventou, porque não há interesse. Se falo lá na PUC que foi uma mulher negra, aí vai pesquisar. Então, quando eu falo da vigilância, na vigilância as pessoas querem esse perfil branco. O perfil que a juíza falou, sim, que é esse o perfil que encanta. Então, cartilhas como essa, elas são necessárias. Usar todos os espaços para falar sobre essa questão, ele é necessário. Porque quem é que assegura a minha vida nos lugares? Eu tenho um vigilante, um segurança branco. E se ele for racista? A gente falou sobre isso? Sim. Como que eu estou assegurada? Ele fala, mas é comendadora da onde? Que passa. Entendeu? Nós precisamos fazer com que a justiça ela entenda que nós negros temos direitos de oportunidade iguais. Nós queremos igualdade de direitos e de oportunidade. E queremos estar nos lugares. Nós queremos ocupar todos os lugares. Os bancos das universidades. Nós queremos estar em todos os lugares. Porque esse é um direito garantido pela Constituição, mas que não é cumprido. Então, eu quero parabenizar a senhora por essa escrita, pelo compromisso e pela responsabilidade e pela coragem. Porque a gente precisa ter coragem quando a gente também coloca uma escrita no papel daquilo que a gente acredita e respeita. E fazer uma ampla divulgação. E pode contar comigo para isso. Vou pedir para subir na página do Centro de Estudos Africanos e Afro-Brasileiro essa cartilha. Inclusive está aqui, né? Vocês, lá, é um livro lá que a Edna conseguiu que fosse editado, tá? Então aqui tem vários personagens negros aqui. Mas, doutora, pegando um gancho da Edna aqui, nós estávamos agora há pouco falando, tá? Ninguém sabe também, Edna, aquela questão do médico nigeriano, que ele operou a mãe, ela estava gestante e estava com um tumor. Tá? Ele retirou a criança de dentro dela, foi lá, retirou o tumor, colocou a criança novamente e a gestação continuou. Um médico negro. Tá? E foi a coisa mais linda do mundo. Você falou do GPS, foi uma mulher negra que inventou. Então nós temos muitas coisas. Tá? Porém nós temos um problema sério, né, doutora Miriam, na vigilância. A empresa de vigilância é o quê? Ela vende serviço. Né? Ela vende a mão de obra de um trabalhador. O cliente aí é doído, né, doutora? Quando foi essa questão,
lá da psicóloga, que você lembra muito bem, que o cliente falou, eu quero, bate com o que você falou, eu quero vigilantes altos e claros. Foi a desculpa que eles deram, tá? Para não querer negro. E também você participou comigo daquele do François, lá da Hípica, que o Ronaldo ele chegou, né, mais novo aqui, na Hípica tinha um problema que não tinha negro, não podia trabalhar negro na Hípica. Tá? E nós fomos lá para saber o que estava acontecendo. Falaram, não, porque quem trabalha aqui na portaria da Hípica precisa falar 2 idiomas. Tá? Aí eu falei, maravilha, o François só fala 8. Um amigo nosso, angolano, ele só falava 8 idiomas. Né? Porque o nigeriano ele já sai na frente de todo mundo, porque o nigeriano ele fala no mínimo 3 idiomas. É o Yorubá, o inglês e o francês. Tá? E esse amigo nosso só falava 8 idiomas e foi contratado pela Hípica. Aliás, tiveram que engolir de goela abaixo e a nata da sociedade campineira passar e olhar para um negro na portaria. Tá? Quer fazer algum comentário, doutora? O que eu percebo, eu vou falar ao longo dos anos, tá? Faz mais de 30 anos que eu estou nesse segmento e eu percebo claramente que diminuiu muito esse tipo de requerimento, né? Sim. As pessoas hoje, eu consigo falar isso para vocês assim com certeza, não tem pelo menos coragem, como a Edna disse, pode ser a hipocrisia de não ter a coragem de falar, mas não pedem mais esse tipo de comportamento, tá? Porque a sociedade está mudando. Então, assim, hoje se você for fechar um posto e vier uma solicitação dessa, o próprio empresário tem que ter essa postura, né? É a mesma discussão que eu tenho lá, Jason, no nosso grupo lá do sindicato. Você pode ver que praticamente eu sou a única mulher na diretoria, né? E a minha briga não é que ele tem que me aceitar como mulher, ele tem que me aceitar como pessoa, ele tem que me aceitar como profissional. E a mesma coisa é o vigilante, ele tem que ser profissional, ele está treinado, ele está capacitado, não me importa se ele é preto, se ele é branco, se ele é japonês, o que me importa é que ele seja um profissional capacitado, né? E é esse o discurso. E também é importante, essa cartilha vai para o Brasil inteiro para a formação dos vigilantes, que vai entrar no novo livro do vigilante. Mas se quem contrata também a gente não tiver a postura para quem contrata, não adianta não. Né? Não adianta estar de um lado com todos os vigilantes sendo treinados, sendo orientados, e que quem contrata continua colocando barreiras, né? Então também tem que ter um trabalho nosso, dos empresários, dos dirigentes, de quando vier um pedido absurdo desse, do próprio departamento comercial, de ter a coragem de falar, não, quem faz a seleção é a minha empresa, você está terceirizando a responsabilidade minha. Se eu achar que o branco é melhor, eu vou contratar, mas se o preto for melhor, eu vou contratar. Porque eu não posso contratar pela cor da pele, eu tenho que contratar pela capacidade da pessoa. Mas isso é um trabalho que é doído, eu sei que é doído, né? Mas que melhorou muito, com certeza eu te falo. Eu não sei se eu trabalho assim com algumas minorias, e as pessoas sabem disso, a minha empresa é pequena também, mas eu não ouço mais esse tipo de pré-seleção. E se ouvir também, não dá, né, para a gente... sabe que esse é o tipo de cliente que não respeita ninguém. Infelizmente, nós temos vários casos, a gente pode ficar aqui o dia inteiro que vai aparecendo caso atrás de caso. Tá? Teve um também que foi muito impactante, um vigilante negro no shopping, né? E 2 moças, tá, homossexuais, elas estavam se beijando em público. E via rádio falaram para ele, olha, orienta elas e pede que não faça isso aqui. Eu vi esse vídeo. Você me lembra, doutora? Elas arrasaram com o vigilante. Arrasaram. Seu preto, seu macaco, seu isso, seu aquilo, você é um guardinha, você tererê, mas arrasaram, as duas arrasaram com ele. Tá? E teve o caso também, do outro foi lá em Minas Gerais, num shopping também, né? A pessoa trans entrou no banheiro feminino e mandaram o vigilante lá, tiraram lá de dentro para usar o banheiro masculino. Aí, né, é aquela coisa, né, a questão do gênero, né?
E também foi outra batalha da judicial que está rolando até hoje lá. Então nós temos sem a discriminação. Semana passada eu falei no Congresso da Contraste, doutora, essa questão. E eu falei, brinquei com todo mundo. Eu falei, olha, eu duvido se aqui na plenária não tem uma pessoa homossexual. Aí todo mundo, a categoria ela é predominantemente masculina, homofóbica, isso tá? Isso ninguém pode negar. Sim, tá? Olha, gente, me permite, eu conversei com vários donos de academia de formação do vigilante e eles me falaram isso. Tá? Quando vai falar do preconceito racial, ok. Quando vai falar da intolerância religiosa, ok. Quando for falar da questão do preconceito em virtude de opção sexual, tem o clima da sala de aula muda muito, assim. Eles passam a ser assim, mais beligerantes, sabe? Todo mundo numa defesa, que é outro trabalho pesado para a gente fazer. E é o que eu falo, qual é a diferença entre essas pessoas e nós? A questão é só respeitar, não é, Edna? É só respeitar, tá? Porque uma ofensa, tá, que o negro recebe e que o homossexual recebe, que uma mulher recebe também, isso dói, machuca. E aquela velha história, não é brincadeira, não foi mal entendido, é racismo mesmo. Tá? E isso machuca e traz consequências. Na vigilância privada, tá? Além de já ter o estresse da profissão, tá? Ainda sofre esse tipo de discriminação. Olha, é um pulinho com a crise de burnout. Tá? É um pulinho. É um outro tema que nós vamos abordar no outro podcast. Sim, Edna. Referente ao comportamento dessas duas pessoas que estavam se beijando. Sim. E que ofenderam o vigilante. O que foi feito em favor do vigilante? Qual foi a postura da empresa? Manteve ele lá no quadro. Daí foi elogiado e tudo. Mas eles não tomaram uma providência na justiça? Porque tem que ser feito alguma coisa. Porque se a pessoa chega, ela diz o que ela quer para mim. Uhum. Eu estou aqui cuidando desse pedaço aqui é responsabilidade minha, que ninguém pode mexer. A pessoa vem mexer, eu falo que não. A pessoa me ofende. E a sociedade também, né? Tem que combater isso. Tem que combater, né? mas eu quero saber a empresa. Porque você recebe essa carga. Porque o impacto do racismo, gente, o racismo fere, o racismo adoece, o racismo mata. As pessoas precisam entender o que é sofrer um racismo. Porque é muito fácil a gente discutir racismo quando primeiro a gente não conhece essa dor. A sua pele não é preta. Você não conhece essa dor. É uma dor, é um negócio terrível. Agora, se a pessoa chega, eu estou aqui cumprindo meu papel, não é para mexer aqui nessa cartilha. Uma pessoa daqui vem e mexe nessa cartilha, e eu falo que ela não pode, ela me ofende, ninguém vai fazer nada. A empresa tem que tomar providência. A empresa, ela tem que registrar um boletim de ocorrência contra essas pessoas. Porque senão eu vou ficar apanhando, depois eu não aguento. Porque eu fico doente e quem é que vai... Eu não recebo nem para comprar os remédios que eu tenho que tomar. O que é preciso, essa é uma providência necessária. Os vigilantes, eles precisam ser respaldados, porque a pessoa me ofende, porque primeiro que ela me chama de negra, de macaca, esse é um adjetivo pejorativo para ela, para mim, eu sou negra mesmo, e tenho orgulho dos macacos. Então, eu quero entender isso, eu quero entender qual que é a postura das empresas, porque se eu apanho, ninguém faz nada, porque às vezes é muito mais fácil você levar um tapa do que a pessoa falar determinadas coisas para você que te fere e aquilo caminha com você uma vida inteira. Nesse caso, houve muito debate, tá? E até falaram assim, mas se fosse um casal, um homem e uma mulher se beijando, teria a mesma atitude? Tá? E o vigilante falou, teria sim, por quê? Eles não estavam só se beijando, estavam fazendo atos libidinosos na frente de todo mundo. Né?
E sim, foi feito no boletim de ocorrência, a empresa defendeu o trabalhador, elogiou o trabalhador, ficou do lado dele, tá, nesse caso, tá, porque viu que realmente o nosso companheiro sofreu uma violência daquela. E como você falou, isso dói, machuca muito. Ô, Geis, e a conduta do profissional também foi bem adequada, né? Sim, foi. Em um momento ele cedeu às provocações, ao desrespeito. Ele se expôs. Né? Sim. Bom, doutora Miriam, Edna, doutora Miriam, já dar os parabéns à FENAVIST, a BCFAV. Eu li toda a cartilha, uma cartilha excelente, de leitura fácil, tá? Aqui realmente a cartilha, ela aborda todos os tipos de discriminação, fala aqui do racismo, fala do preconceito, fala da discriminação, fala do idoso, do LGBT+, né, e tudo mais. Assim, uma cartilha muito completa e dá os parabéns pelas entidades. A própria doutora Delci aqui da Escola Paulista, ela frisa bastante com a gente aqui que isso aqui é uma matéria no curso de formação de reciclagem que é fundamental para os profissionais, né, Geis? Combater aí todo e qualquer tipo de preconceito, racismo, discriminação, e realmente nós temos que combater isso com todas as nossas forças, porque infelizmente nós vivemos numa sociedade racista, sim, tá? Fazer de conta que não tem. Temos sim, o nosso continente aqui foi o último continente a abolir a escravidão. Nós temos aqui o preto, quando o escravo, quando ele foi libertado, ele não pôde estudar, ele foi privado de estudar, foi privado de comprar sua terra, e até hoje a gente vive o reflexo disso no mundo todo, né? Então, assim, nós temos que combater com todas as nossas forças esse tipo de comportamento. Isso aí é inadmissível. E o Geis aqui na frente da nossa entidade, como presidente, na ACOCAI, na associação, ele sempre combateu isso e combate isso de forma muito, mas muito forte, com muita coerência, com muita força mesmo. E o Sindicato de Campinas aqui defende totalmente esse tipo de trabalho. Tá? Parabéns para a senhora. Obrigado, viu, Edna, pela sua presença também aqui mais uma vez. A Edna, ela conhece minha esposa, o Ronaldo também, tá? A minha esposa, doutora, ela é assim, da Edna, tá? Eu também sou negro, eu sou neto de nigeriano, tá? A minha esposa não anda de avião. Não tem quem faça ela andar de avião. Por quê? Toda vez que a gente viajava, chegar no aeroporto, aleatoriamente, ela era escolhida para passar por revista. Tá? Nunca me pararam, nunca pararam minhas filhas, nunca pararam, mas minha esposa toda vez, Edna. E ela tomou pavor. E ela chora, quando ela lembra disso, ela chora. Por que só comigo? Tá? Porque a pele é escura. Ô, gente, assim, só para dar uma acalento para sua mulher, né? É difícil eu não cair na aleatória. Eu falei, eu devo ter alguma característica. Eu fui na reunião da FENAVIST no mês passado, fui sozinha. Quem caiu na aleatória abriu minha mala, né? Infelizmente, né? Nós tivemos também um... Mas eu compactuo com essa mulher, isso é horrível cair naquela aleatória. Nós tivemos um problema também, doutor, aqui no Viracopos, né, um rapaz, portador de marca-passo, com a carteirinha na mão, tá? E ele falando, só que ele tem uns eletrodos ligados na cabeça e a dificuldade dele falar, ele abriu a camisa e mostrou a cicatriz da operação, e mesmo assim, os agentes lá passaram o detector de metal. E não pode, porque usa marca-passo, não pode, a gente aprende isso no curso de formação. Tá? Quase mataram o coitado. Então, nós temos agora também, parece que no Estatuto da Vigilância, que foi aprovado agora, tem um artigo que vai criminalizar, né? A questão a dignidade da pessoa humana, né? Foi inserido, né, na Lei 14.967. Como? Eu esqueci o nome agora. É a mesma coisa se ofender um funcionário público, tá? Vai ser penalizado a pessoa. Desacato. Vigilante vai ser penalizado nas suas funções.
É, porque precisa normatizar, né? Assim, a nossa legislação, hoje, né, com o novo estatuto e tal, a gente não consegue ter um funil pensando só na formação do vigilante. Esse funil, para chegar nessa cartilha, nos direitos humanos, foi um movimento das próprias escolas de formação a pedido dos empresários, né? Porque, assim, se a gente imaginar a questão, vamos voltar lá no Rio Grande do Sul, com aquele caso que foi emblemático, foi ele que trouxe toda essa discussão. E a gente sabe que tem 3 ou 4 redes aí que ela é estudo de caso com relação ao preconceito. Principalmente quando a gente fala em lugares de grande movimentação, nós vamos falar de supermercado, né? Sim. Das ocorrências, vocês estão toda a razão. Quando você falou aí da aleatória, né? Mas no supermercado, se entrar um branco e um preto, eles vão ficar monitorando o preto. Sim. Isso infelizmente, a gente sabe que é isso, né? Às vezes ainda pode estar o preto muito bem vestido e o branco todo maltrapilho, mas é em cima do preto que vai. É isso que nós temos que quebrar, né? E aí, no estatuto, a gente não consegue trabalhar dessa maneira. A gente vai ter que trabalhar esse trabalho de formiguinha em todas as escolas de formação. Mas a gente não pode esquecer do outro lado, de quem contratou, dos nossos contratantes. Né? Porque o meu contratante, em tese, é seu contratante, porque ele está contratando vigilante. Né? Então, é um trabalho árduo, é um trabalho que tem que agregar todo mundo. E não é fácil. Até para ajudar aí, eu ofereci para a gente fazer isso num segundo momento. Para o vigilante também, essa cartilhinha já está pronta, não sei se a gente... saindo da questão dos direitos humanos, que a gente fala... Eu estou falando um pouco de crime para o vigilante, para ele conseguir entender numa atividade de vigilante, e eu acho que isso também é um cuidado do vigilante, né? Para ele entender quando ele está praticando um crime e de quais crimes ele pode estar sujeito na atividade dele. Muito importante, quando a Edna fala assim, o que a empresa fez pelo vigilante? O vigilante, naquele momento, ele deveria saber que ele estava sendo vítima, né? E aí, nessa outra cartilha dos crimes, mas aí eu não falo só da questão de injúria racial, de preconceito racial, eu falo de furto, de roubo, de estelionato, e tudo aquilo que ele pode estar dentro da atividade dele, né? Que ele pode presenciar, não ele como o executor, né? O que ele pode presenciar dentro da atividade dele. Então, gente, eu imagino assim, a minha ideia é assim, a gente tem que ir dando degrauzinho por degrauzinho para formar cada vez melhor os nossos profissionais, né? E já tivemos um avanço tremendo aí na vigilância, nos profissionais de vigilância. Vamos falar agora disso, vamos falar para ele depois, olha, toma cuidado com esses crimes. Eu tenho pronta também um direito do trabalho para ele entender quais são os direitos dele, quais são as obrigações dele, sabe? Vamos fazer, para que quando chegar lá na frente, olha, mas esse cara, esse negro não sabe de tudo. Não, eu sei dos meus direitos, eu sei de quais crimes, eu sei disso, eu sei daquilo, mas a gente vai ter que trabalhar bastante. Mas a gente deu o primeiro passo, que eu acho que é o fundamental. Sim. Né? A gente deu o primeiro passo. E agora, talvez, gente, assim, sei lá se eu estou viajando, né, a gente pode trazer isso na própria CCT, sabe? Criar alguma coisa de proteção. Boa. Não sei se é uma coisa que a gente não pode já pensar nisso, né? Certo. Que as empresas se envolvam efetivamente em todas essas questões de preconceito. Eu me vejo isso agora, a gente já vai começar daqui a pouco a sentar para negociar, e a gente sempre pensa no dinheiro, mas como a comendadora Edna disse, tem coisa que o dinheiro não paga, né? Ele ficou doente, aí mesmo que ele receba alguma coisa, a ferida é tão grande que o remédio e o dinheiro não vai... Sim. Não sei, a gente tem que começar a criar mecanismos. Sim, doutora, nós temos vários, como eu falei, vários casos, e um caso também que foi aqui, deu muita repercussão, a Edna lembra daquele vereador, a gente não gosta de falar nome, né, que ele ofendeu um rapaz homossexual negro, tá? Ele disse assim, tá, você é um preto feio, tudo bem,
Ué, tem preto feio, tem branco feio, tem japonês feio, tem amarelo feio, tem tudo feio. Mas só que ele falou, além de ser preto, homossexual, tu é feio. Nossa, isso dói, doutora. Dói muito, muito, muito. O vereador falou isso. Falou. Isso. E ele perdeu o mandato dele por causa disso, tomou-lhe os processos, tá? Só por causa disso. Eu já tive uma oportunidade com um rapaz comentando. Só por causa disso não, por tudo isso. Ele comentando de um amigo, não, rapaz, olha, teu amigo, tá, pô, só chamar ele de negão, negão lá, tá, o cara é um profissional de mão cheia, e mostrando as coisas dele, né? Falando, não, eu indico ele pra vocês, tá. Embora ele seja preto, mas um cara muito, estudioso. Eu falei, como é que você falou o quê? Na hora eu cortei ele. Eu falei, você falou o quê? Embora ele seja preto, ele é muito inteligente. Aí é difícil, né? Não dá para escalar numa situação dessa, tá? E eu acho que quando acontecem essas coisas, quem está em volta tem que se meter o dedinho lá também, defender a pessoa, porque não é possível, né? Não pode se calar. Não dá para se calar, não tem como. Esse vereador, esse mesmo, ele foi chamado na presidência porque nós do movimento quisemos conversar com ele. E ele disse assim para nós, eu não tenho nada contra vocês, eu não tenho nada contra negro, o que eu gosto, vou falar aqui, eu não gosto de preto, eu gosto é das pretas, dentro da sala da presidência da Câmara Municipal. Então, ele só não saiu de lá todo arrebentado, porque rapidamente nós pedimos, né, para todo mundo se acalmar, e já vieram seguranças e tal. Então, ele só podia mesmo realmente perder essa cadeira. Agora, eu gostaria de fazer uma sugestão aqui. Quando porque nós falamos muito da questão da condição do vigilante negro, né? E o quanto ele está exposto, os desafios que ele enfrenta. Mas eu penso que a gente tem que falar muito sobre os empresários, sobre os contratantes. Os contratantes, eles têm que saber. Primeiro, eles têm que passar por letramento racial, eles têm que entender o que é ser negro, e como há uma legislação que garante o respeito ao nosso povo negro. Eles têm que saber o que é a ODS 18, eles têm que saber o que é o Estatuto da Igualdade Racial, eles têm que saber toda a legislação vigente, Lei 14.532, que trata, que equipara a injúria ao racismo, né, mas que também nesse mesmo guarda-chuva coloca povos tradicionais. Sabe? Então nós precisamos que os empregadores, eles tenham um entendimento de que primeiro quando ele contrata um ser humano, seja ele branco, seja ele negro, porque o mecanismo também de tratativa que as pessoas têm com o outro, quando ele paga aquela pessoa, o mecanismo, muitas vezes, é o de descaso. Você é meu empregado. Então, a pessoa tem que saber quais são os limites, mas ela tem que saber qual é a legislação vigente. Porque hoje nós temos uma legislação robusta. Mesmo que as pessoas, muitas, ainda inúmeras, não queiram nem reconhecer, mas ela existe. Então, esse também é um grande mecanismo de defesa desse nosso povo que entra para trabalhar numa empresa, porque necessariamente ele não precisa ser negro, ele é uma pessoa parda, que não se enxerga como pardo, e aí o empregador enxerga ele como preto, e dá uma confusão isso aí. Então a gente precisa saber, eu estou contratando pessoas, exato. Seres humanos, e eu tenho que saber o que é que garante a vida desses trabalhadores.